Bom dia, igreja amada do Senhor. Igreja, hoje eu não ia gravar nada, né? Porque ontem eu tinha gravado, né? Ontem eu postei um vídeo. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele a qual me enviou, que é o Senhor. Igreja, eu tô meio assim, abobada, porque o Senhor acabou de me dar uma revelação ali muito forte enquanto eu estava em oração. E ainda não passou o efeito da presença do Senhor. Mas é para a glória do nome dele. É para que o nome dele seja glorificado e exaltado na minha e na tua vida. Eu ainda estou meio emocionada, porque diz que o profeta Jeremias, quando Deus vinha falar com ele se emocionava pelo que Deus estava mandando ele dizer ao povo, né? Porque era coisas fortes. E era coisas assim pesadas e ele se emocionava, né? Porque ele sentia dor por aquilo que ia vir sobre aquele povo. E que a gente não é diferente, igreja, porque a gente começa a ouvir e é difícil muitas vezes ouvir o que Deus tem nos relatar. E também vou aproveitar para contar algo para a igreja que o Senhor me mostrou nessa madrugada. Ontem, por volta de meia-noite, a igreja, eu estava orando ao Senhor. E enquanto ali eu orava, eu falei para o Senhor, né? Que eis-me aqui, né? Eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quiser me mostrar o inferno, eis-me aqui, desde que o Senhor vá comigo. Se o Senhor quiser me mostrar o céu, eis-me aqui, desde que o Senhor esteja comigo. O céu eu posso ter só porque eu sei que ele vai estar lá, mas o inferno sozinho eu não quero, não. Misericórdia. E falei para o Senhor, eis-me aqui também, se o Senhor quiser me revelar o profundo, o oculto e o escondido. Isso quando eu terminei a minha oração e fui dormir, igreja. Por volta de meia-noite, meia-noite e 20, meia-noite. Era meia-noite e pouco. Comecei a orar às 11 horas, umas 11 e pouquinho, e foi até meia-noite e pouco. E aí, igreja, eu sei a hora que eu despertei, porque meu esposo, eu escutei o barulho da porta do quarto batendo. E aí eu perguntei pro meu esposo que hora é. Ele falou 5 da manhã. 5 horas. Igreja, o Senhor me deu um sonho, que na verdade eu creio que é uma revelação muito forte. Que foi assim, eu estava numa casa, estava eu e minhas 2 filhas, que servem também a Deus. E tinha mais pessoas. E ali, de repente, dava uma chuva, mas não era uma chuva normal, porque quando aquela chuva passava, dentro da casa estava tudo molhado, tudo molhado. Aí eu falava assim, não tem nem como trocar os lençóis da cama, porque até o colchão molhou e as roupas do guarda-roupa estão molhadas também. Não vai ter como trocar, porque tá tudo encharcado, né? E olhava assim, tava tudo molhado mesmo, assim, cheio de água. E aí, de repente, igreja, eu começava a ouvir barulhos, né? E a gente estava assim, e no sonho eu lembro que depois dessa chuva, que eu vi essas águas, que estava tudo molhado, de repente parecia que a gente já estava na mesma casa, mas em outra situação, e a gente estava se arrumando para ir para uma festa. Eu e essas minhas 2 filhas. A gente estava se arrumando para ir para uma festa. E aí, igreja, eu escutava barulhos e barulhos. Aí eu saía para a porta da frente desta casa. Quando eu saía do portão, que eu saía na rua, é como se eu estivesse numa cidade, mas eu conseguisse ver outra cidade. E eu via como se fosse, no meu pensamento ali, testificava que eu estava vendo outra cidade, como se eu estivesse num lugar mais alto e visse. Aí eu via a igreja muito fogo, muita fumaça, e eu falava, meu Deus, aconteceu alguma coisa ali naquela cidade, porque tá um barulho e tudo tá pegando fogo, dava pra ver a fumaça e o fogo, aquele fogaréu assim. Falei, mas parece que a cidade inteira tá em chamas. E eu voltava pra dentro da casa pra falar para minhas filhas o que eu tinha acabado de ver. Só que ali quando eu voltava, a igreja, eu já começava a ouvir gritos em volta da onde eu tava. Igreja é uma coisa que eu não consigo, que tá na minha mente até agora, como se eu estivesse vivendo aquela cena. Era grito de desespero, de pavor.
E aí, igreja, quando eu olhava assim para a porta do fundo da casa, que eu entrava para falar com as minhas filhas, eu via que tinha uma fumaça, assim, uma coisa espessa, assim, era um dia obscuro. E a gente saía. Quando a gente saía, a gente via as pessoas correndo, aquele desespero. E era meio que, já estava meio que treva, assim, meio escuro. Mas a gente conseguia correr, correr. E eu lembro que eu pegava na mão da mais nova, a gente corria, corria. E de repente eu olhava para o céu assim, igreja, eu via meteoros e meteoros caindo do céu. E é que nem o meteoro que a gente vê mesmo quando cai aqueles bólidos, né? Que eles não vêm reto, assim, eles vêm, ele meio que cruza, assim, eles vêm meio que atravessando, assim. E eu vi a igreja, aqueles bólidos enormes atravessando o céu, e onde batia assim aquelas explosão. Aí de repente eu olhava para frente, ali mesmo eu correndo, parece que eu tava vendo tudo que tava à minha volta, e aquele desespero, aqueles gritos que ficaram no meu ouvido, aquele grito de desespero, e gritos e gritos. E aí eu via como se estivesse mais à frente, assim, sabe como naquela situação ali do 11 de setembro ali nas Torres Gêmeas dos Estados Unidos, que bateu aquele avião, deu aquela explosão, mas ali eram aqueles bólitos de fogo que batia nos prédios, aquelas explosão. Igreja foi uma coisa apavorante, foi uma coisa apavorante. E aí eu lembro que eu mais as minhas filhas e outras pessoas entravam numa casa, não era uma casa, era como se fosse uma casa, mas tinha um teto, assim, uma cobertura enorme, né? E era branca essa casa. E quando a gente chegava nessa casa, tinha um casal. E eu lembro bem do Senhor, né? Eu lembro bem. A senhora, eu não foquei nela, não lembro. Mas eu lembro bem do Senhor, que eles tinham cabelo branco, né? E aí, de repente, alguém chegava com as minhas vestes, que eu tava quando eu corria, e com a da minha filha, e erguia e me mostrava assim, tudo queimado. Então ali eu entendi que aquelas vestes eu já não tava mais. Só que eu não lembro que veste que eu tava. Só que as minhas vestes que eu corria naquela situação, até na frente assim eu vi que tava tudo engrugido, tinha sido tudo queimado. Igreja, o que eu pude entender nesse sonho? Que a água significa a tribulação que está vindo. Que aquele desespero é o desespero que vai se instalar no mundo. É o desespero. E ali, enquanto nós estávamos se preparando para uma festa, o Senhor quer me dizer que eu e as minhas filhas, que já estão na presença dele, estamos se preparando para a vinda do Senhor. A festa simboliza o casamento, né, da igreja com o noivo que é Jesus. E ali, igreja, quando aquela chuva de meteoro começava a acontecer, Jesus vinha e arrebatava a igreja. Porque na minha mente, aquela casa branca simboliza a igreja de Cristo. Simboliza a boda do Cordeiro. Porque, como eu falo, para cada um Deus mostra de um jeito. Para cada um Deus mostra uma situação. Então, igreja, primeiramente eu via muitas águas. Eu via que naquela chuva que a casa estava encharcada, inundada. E de repente vinha esse caos. E de repente a gente corria e estava dentro dessa casa branca. E ali nós estávamos seguros e protegidos daquele mal que estava lá, que estava assolando ali fora. Aqueles bólidos de meteoro caindo do céu enorme, igreja, não tem noção. Era uma chuva de meteoro e eu ouvia grito, desespero, pânico, pavor, terror naquela situação. Então, igreja, foi isso que o Senhor me mostrou. E quando meu esposo bateu a porta do quarto, que ele acho que levantou o pai no banheiro, eu me assustei. Aí eu perguntei para ele, só levantei a minha cabeça e perguntei que hora que é. Ele falou 5 horas da manhã. Foi o que o Senhor me mostrou nessa madrugada. E agora eu estava ali, igreja, orando ao Senhor. E o Senhor veio falar comigo. E me deu essa revelação aqui, ó. Eu anotei para mim não esquecer. Olha o que o Senhor me passou enquanto eu orava. Agora, de pouco. Eu sei que essa revelação que me deu foi Jesus. Porque eu conheço a voz. Eu sei separar a voz. Quando é a voz do Espírito, que vem do Pai, e quando é a voz de Jesus. Tanto uma como a outra eu sei quando é. E essa revelação que me deu foi o Senhor Jesus. Nosso amado Jesus, que me diz assim. E assim me disse o Senhor hoje. Minha filha, sou eu que te falo. Sou eu que falo contigo. Minha filha, sou eu que falo contigo.
vai estalar um colapso na economia. Vai se instalar um colapso na economia. Haverá fome. Igreja, quando ele começou a falar essa parte aqui, eu não aguentei, eu comecei a chorar. Mas o Senhor nos conhece, né? Haverá fome, peste, sem precedente. É o que eu falo, igreja. Vai vir coisas piores por aí. E ainda assim, olha o que o Senhor diz, e ainda assim muitos não olharão para mim. E ainda assim muitos não olharão para Jesus. Muitos não se renderão a Ele. Muitos não abandonarão o pecado. Aí aqui, ó. O Oriente entrará em guerra. O Oriente deve ser o Oriente Médio, não sei. Ele disse assim, o Oriente se entrará em guerra por poder. O Oriente vai entrar em guerra por poder. E fará aliança. E fará aliança com a Europa e a Rússia. E se tornará forte. O Oriente fará aliança com a Europa e com a Rússia e se tornará forte em poder. E se tornará forte em poder. Mas é a preparação para a minha vinda. Mas é a preparação para a vinda do Senhor. Diga para o meu povo que se prepare, porque estou voltando para a minha igreja. Igreja, foi isso que Jesus falou comigo. Foi isso que Jesus revelou, confiou a mim. Eu ainda estou aqui, igreja, adormecida. Quando o Senhor fala conosco, é como se o Senhor... Sabe quando... Quem tem pressão alta vai entender o que eu vou falar. Sabe quando a sua pressão sobe muito e você fica ali... Eu já fiquei até 3 dias uma vez, quando eu tive um começo de infarto. E a minha pressão subiu demais, eu fiquei 3 dias assim. Parece que meus músculos estavam tudo em choque, em dormência. É assim que eu sinto quando o Senhor vem falar comigo profundamente. Eu ainda estou me sentindo assim, anestesiada. E aí eu falo, igreja, eu sei que foi o Senhor, não duvido, mas eu peço porque muitos não duvidam do que está aqui, mas duvidam de que o Senhor venha falar comigo. E aí eu falei para o Senhor, me dá uma palavra para que eu passasse para a igreja dentro do que Ele tinha me revelado. E a palavra que o Senhor me deu foi essa. Marcos 9, que diz assim: Dizia-lhes também, em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Igreja, nós sabemos que quando Jesus vir, aqueles que estiver vivos vão ser transformados. Primeiro os mortos, né, que estão mortos nas tumbas vão se levantar, vão ser, né, vão ressuscitar, né? E depois nós, os que estaremos vivos, vamos ser transformados, no abrir e fechar de olhos. E aqui o Senhor está testificando em relação ao sonho, visão, que eu falo que é um sonho, visão, quando vem da parte de Deus que Ele me deu na madrugada, e a esta palavra. E aqui se confirma. Igreja, nós estamos vivendo os dias que está anunciando o que está por vir. Nós estamos vivendo dias que está nos alertando do que está por vir sobre o mundo, sobre as nações. E o Senhor, Ele nos ama tanto
O Senhor Jesus, Ele nos ama tanto, mas tanto, que Ele está nos avisando, que Ele está nos alertando, que Ele está mandando nós se preparar. Por isso que eu falo, igreja, consagra a tua vida. Para de ter dúvida no teu coração. Para de ter dúvidas, porque eu vejo tantas pessoas que parece que ainda têm dúvida. Igreja, isso é seta do inimigo. O inimigo, ele tende a entrar na mente das pessoas para ponhar dúvida, para ponhar disse-me-disse, para ponhar confusão. Mas eu falo, igreja, consagra a tua vida. Consagra a tua vida no Senhor, santifica, consagra e santifica, porque a palavra é clara, sem santidade ninguém vai ver a Deus. Abandona o mundo, abandona o pecado. Tem muitos que não entendem. Eu vejo pelo meu esposo, quando eu falo para ele abandonar o mundo, ele fala, então eu vou parar de trabalhar. Ele pensa que abandonar o mundo é abandonar, em todos os sentidos, não é. Abandonar o mundo, igreja, é você abandonar, vamos supor, abandonar o vício, abandonar a vaidade, abandonar a luxúria, abandonar o pecado, é abandonar o mundo. E santificar em todos os sentidos. Tem pessoas que acham que a santificação é só dentro de si o espírito, não é matar a nossa carne. A primeira coisa que nós temos que matar é a nossa carne. Por que muitos falam que nós somos loucos, que nós estamos vendo ou falando demais? Porque nós vivemos em espírito. E só vai ouvir e ver as coisas do espírito quem andar no espírito. Não tem como você andar na carne e ver aquilo que é do espírito. Não tem como, não tem. Você que é de carne vai ver o que é da carne, você que é do espírito vai ver o que é do espírito. Não tem como. Igreja, um dia também eu já fui uma crente na carnal. Um dia também eu já fui uma crente carnal, uma crente que se irava, uma crente que apontava o dedo para todo mundo, uma crente que olhava o pecado do meu irmão já saía falando. Igreja, eu tive que apanhar para aprender. Eu tive que perder para ganhar. Eu tive que descer para subir. Eu tive que aprender para hoje ser quem eu sou. E você pensa que Deus não permite? Permite. Às vezes você fala assim, eu falei da situação da pessoa, porque eu jamais vou ser uma pessoa como aquela. Igreja, eu fui uma crente que tinha uma irmã na nossa igreja, lá no passado. E ela foi indo, e ela se afastou. E aí eu ia para a igreja, quando eu descia embora, ela estava no bar tomando cerveja. Aí juntava eu e outra irmã e falava assim, olha lá, irmã, estava outro dia louvando o Senhor, hoje está no bar tomando cerveja. O que será que fez ela voltar para o mundo? E tá lá ontem louvando, hoje está aqui tomando cerveja. Como é que pode, irmã? Como é que pode? Irmão, passado um tempo, aconteceu algo tão grande na minha vida. Eu no bar tomando cerveja com ela, eu não tava, não. Mas no forró, tomando cerveja com ela no forró, eu tava. No forró, tomando cerveja com aquela irmãzinha que eu falava que tava no bar, eu tava. O que Deus mostrou para mim nessa situação? Ai de mim que levantar o dedo pro meu irmão. Ai de mim. Porque a igreja, eu não sabia o motivo que tinha levado ela a retornar para trás. Mas Deus sabia. Então eu não sabia, mas o Senhor sabia. E aí quando o espinho veio sobre a minha carne, eu fiz que nem ela, eu não suportei. Quando eu vi o mundo desabar na minha cabeça, quando eu vi aquilo que para mim era tudo no mundo se ir diante dos meus olhos, eu não poder fazer nada, eu fiz como ela. Caí no mundo também, porque eu achei que Deus tinha me abandonado. Porque eu achei que Deus não estava vendo o meu sofrimento, a minha dor. Que era melhor eu voltar para o mundo, beber e dormir bêbada, para não ver o sofrimento que eu estava passando. Porque o diabo, ele é enganoso. O diabo, ele engana. O diabo, ele entra para enganar. Então, a igreja do Senhor, eu falo sem medo, coloca teu coração, coloca a tua vida no altar do Senhor enquanto você pode.
enquanto você pode. Eu não estou aqui para crucificar ninguém, porque Jesus já se fez sacrifício por nós. Mas eu falo, igreja, santifica a tua vida. Santifica. Eu já fui uma crente de vaidade. Eu já servi a Deus pintando meus cabelos e achava que estava certo. Eu já servi a Deus pintando a minha unha achando que isso era certo. Eu já servi a Deus frequentando praias achando que isso era certo. Só que eu tive que cair. Só que eu tive que passar pelo vale, pelo deserto e sozinha, porque nessa hora ninguém estende a mão para aprender o que era ser crente de verdade. Para aprender, porque Deus ele queria ter comigo algo diferenciado. Deus ele queria eu e ele e eu. E eu achava que eu tinha que ter Deus e o mundo. E Deus falou assim: não, você vai aprender. Eu vou permitir o deserto, o vale. Vou te tirar tudo. Mas quando você voltar para mim, você vai voltar a ser o que... Você vai voltar, mas para ser o que eu quero que você seja. E hoje eu falo, igreja, sem medo. Hoje Deus está na minha vida em primeiro lugar. Hoje eu amo o meu Deus acima de todas as coisas. Hoje eu amo o meu próximo como a mim mesmo. Hoje eu dou a mão para quem precisa. Hoje eu deixei de ser soberba. Hoje eu deixei de olhar para o cisco do olho do meu irmão enquanto dentro do meu tinha uma trave. Mas eu também falo, igreja, santifica na tua vida. Não tem esse é um pecadinho, esse é um pecadão, não. Aquilo que é pecado e pronto, acabou. E eu falo, igreja, não toca no teu corpo que é perfeito, porque Deus te deu ele perfeito. O Senhor não fala, eis que eu fiz o homem à minha imagem e semelhança. E aí você tem que jogar sobre si um monte de bagagem para ser perfeito? Você está sendo perfeito para o mundo, mas está sendo imperfeito para Deus. Porque você está encobrindo aquilo que ele te deu perfeito. Se ele te deu a unha sua branquinha, ele te deu perfeito. Não precisa você pôr outra cor em cima para achar que está perfeito. Se Deus te deu um rosto perfeito, não precisa você pôr lá 1 quilo de maquiagem, 1 quilo de batom para ser perfeita. Não precisa jogar um brinco parecendo um cabreço na sua orelha para se achar bonita. Quando você verdadeiramente aprende com o Senhor, nada disso é peso. Nada disso te incomoda. E o meu falo, igreja, sem medo de errar, que a melhor dádiva do crente é a paz de espírito. Igreja, eu tenho aflição, eu tenho luta, eu tenho provações e não são poucas. Mas eu faço assim, igreja, quando eu estou no vale, eu venho aqui, dobro o meu joelho e oro. Levanto, vou fazer as minhas coisas. Se eu continuar a aflição, eu venho aqui, dobro o meu joelho e oro de novo. Até aquilo passar. Porque o Senhor, ele me quer em paz. Independente, eu falo, Senhor, não tira o meu vale, não tira o meu deserto, mas passa nele comigo. Mas vai nele comigo, porque se eu for sozinho eu não consigo. Mas se o Senhor for comigo, eu creio que eu vou vencer. Porque eu sei, ó, que eu tenho buscado e clamado e vivido. Então, igreja do Senhor, se prepara, consagra a sua vida, abandona a bagagem que está sobre si. Porque tem muitos que estão se julgando salvo e está sendo condenado. Tem muitos que acham, não, eu estou salvo já, eu sou salva. Mas está se condenando. Por quê? Porque está fazendo coisas que não agradam ao Senhor. Porque está vivendo coisas que não vêm do Senhor. Mas está cego. Porque eu já fui cega. Eu posso falar, igreja. Eu não estou falando o que me contaram. Eu não estou falando o que me disseram. Eu estou falando o que eu vivi. Eu estou falando o que eu vivi na pele, na carne. O que eu vivi. Eu estou passando para a igreja o que eu vivi. Senti. Não é o que me disseram, o que me contaram. Porque eu não posso falar aquilo que eu não vivi. Eu não posso falar daquilo que eu não senti. Eu tenho que falar do que eu vivi e senti. E hoje eu sei do que eu estou falando. Porque eu vivi. Porque eu me julgava salva. Eu me julgava certa. E não estava salva, estava toda errada. Mas como Deus tinha algo comigo, Ele precisava tirar as escamas dos meus olhos e aguçar os meus ouvidos, Ele me permitiu o vale. Ele me permitiu o deserto.
Ele me permitiu a provação. Ele tirou de mim aquilo que eu achava que ninguém tirava. E me deixou impotente, ao ponto de eu ver que eu sem ele eu não era nada. Se eu não voltasse para ele, se eu não ponhasse a minha vida nele, eu não era nada. Eu era dependente dele. Nós somos dependentes de Deus. Nós somos dependentes de Jesus. Nós somos dependentes do Espírito Santo de Deus. E sem ele, nós não somos, não podemos nada. Aí muitos falam assim, mas Deus me usa. Mas eu prego, eu louvo e Deus me usa. Só que isso não te garante a sua salvação. Jesus disse que ele não pode negar a si mesmo. E tudo aquilo que eu pedi ter fé, eu recebo. Então, se você pediu e você teve fé, você recebe. Porque Jesus, ele não pode negar a si mesmo. Só que examina se isso vai te dar a tua salvação. Examina se a vida que você está tendo vai te levar para o céu. Porque naquele dia ele disse, muitos dirão, Senhor, no seu nome eu profetizei, no seu nome eu curei, expulsei os demônios. E ele vai dizer, apartai de mim, porque eu vos não o conheço. Então examina se a tua vida com o Senhor vai te levar para o céu. Ou se naquele dia ele vai mandar você se apartar dele porque ele não te conhece. Seja separado. Seja lavado e remido no sangue do Cordeiro. Tenha a marca do Cordeiro na tua vida. Tenha a marca. Tenha a cicatriz que tem Jesus em você. Amém, igreja do Senhor? Isso é o que o Senhor pediu, me ordenou e eu estou aqui para passar para a igreja. Porque, como eu disse, eu não faço a minha vontade, eu faço a vontade daquele a quem me enviou. E eu sempre digo, Senhor, eis-me aqui. A quem enviarei? Envia a mim, Senhor. E eu sempre oro e falo, Senhor, eis-me aqui. E eu estou orando, igreja, estou orando pela igreja, estou buscando pela igreja. E eu creio que Deus vai abrir os olhos de muito, eu creio que Deus vai aguçar os ouvidos de muito, tirar todas as escamas para que vocês venham ouvir e enxergar o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de nós, enquanto é dia, enquanto se pode achar. Fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Que vocês tenham um dia abençoado, debaixo das fortes e potentes mãos do Senhor. Que Ele venha livrar, guardar e proteger. E abrir os teus olhos e aguçar os teus ouvidos. Para ouvir e ver o que o Senhor tem para você. Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Amém e graças a Deus.